Bom dia a todos. Temos todos aí uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana de muito trabalho, que tudo volte ao normal logo quanto antes, para que possamos prosseguir nos nossos estudos e nos nossos afazeres diários, né? Tanta coisa aí para fazer e tudo parado, né? Muito ruim. Bom, pessoal, é o seguinte, na última aula nós começamos a conversar sobre contestação. Espero que hoje nós terminamos esse assunto para nós avançarmos ainda mais com relação à matéria, tá? Então hoje vou rapidamente falar os principais temas que nós falamos na última aula e nós vamos dar prosseguimento, então, continuando lá na parte de preliminares, tudo bem? Da contestação. Então vamos lá. Então eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês e nós já vamos começar esse novo assunto agora. Beleza, então, contestação. Vou abrir aqui os slides que eu já mandei para vocês anteriormente, tá? Então, nós já falamos o que é contestação, falamos do contraditório como fator, né, de legitimidade, a ampla defesa também. Já falamos do termo inicial, quando que inicia o prazo para contestar. Falamos das exceções do prazo em dobro. Falamos sobre o conteúdo da contestação, o princípio da eventualidade, o princípio da impugnação específica. Situações em que mesmo não havendo impugnação específica, o juiz vai afastar a presunção de veracidade, né, que são as exceções previstas lá no parágrafo do artigo 341. Falamos sobre os aspectos da contestação e aí começamos a nossa aula de hoje falando sobre as preliminares ao mérito, descritas lá no artigo 337 do CPC. Pessoal, então, o que é as preliminares? Funciona o seguinte, antes de nós tratarmos da impugnação específica, né, da contestação do mérito, ou seja, de debater ponto a ponto dos itens descritos na petição inicial, nós temos que obrigatoriamente, né, caso existam essas situações, o réu deverá alegar os vícios e as nulidades existentes no processo. E o momento para ele argumentar e trazer esses vícios e essas falhas do processo é agora, dentro da contestação. Então, antes mesmo de ele discutir o mérito da questão, ou seja, o cerne, o centro da questão, aquilo que efetivamente está se buscando, se tratando dentro do processo, ele deverá tratar as preliminares. Ou seja, existe uma nulidade, existe um vício, o autor não juntou procuração nos autos, o autor é menor e não está devidamente representado, o autor é parte legítima ou o réu é parte legítima no processo, o autor não comprovou os requisitos do interesse de agir, necessidade, adequação, o autor não comprovou, aliás, existe conexão do processo, existe um outro processo tratando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo objeto em uma outra vara, então tem que fazer a conexão. Existe litispendência, existem processos idênticos tratando do mesmo assunto, mesma matéria, com as mesmas partes em outro lugar. Então, veja, tudo isso deve ser discutido, deve ser tratado antes mesmo de se buscar o resultado lá da ação. Deixa eu só desligar o áudio dos colegas que entraram aqui. Tem que se discutir antes mesmo. Está acessando aí, depois eu desligo. Tem que discutir antes mesmo do juiz analisar o mérito. Porque se o juiz verificar que existe uma nulidade, existe um vício, ou que este vício talvez seja sanável, ou seja, que pode ser arrumado a tempo, por exemplo, uma juntada de procuração. Por mais que seja um vício, o juiz poderá conceder um prazo razoável para que a parte regularize. Tudo bem? Nos termos lá do artigo 76 do CPC que nós estudamos no semestre passado. Tá? Bom, mas então as matérias preliminares justamente têm essa tratativa de ser discutida antes mesmo de buscar o resultado da matéria de mérito do processo. O juiz, então, vai analisar as preliminares alegadas,
vai verificar se existe algum vício, se existe alguma irregularidade, e se este vício, se esta irregularidade é sanável, ou seja, se o juiz pode conceder um prazo para que ela seja arrumada, ou se é um vício insanável, ou seja, é aquele vício que não tem como ser arrumado, não tem como ser consertado, e infelizmente o juiz terá que optar pelo julgamento sem a resolução do mérito, tá? Então, como matéria preliminar, nós temos o inciso primeiro, que alega sobre a inexistência ou nulidade de citação. Pessoal, a nulidade de citação, eu vou pegar aqui, só um minutinho, vou pegar o meu VAD aqui, rapidinho pegar meu VAD aqui, só um minuto. Então, olha só, o artigo 337, quem estiver com o Vademécum, por favor, abra o Vademécum. Quem estiver com o Vademécum, por favor, abram. Artigo 337. Vou abrir o meu aqui, rapidamente. 337. Então, olha o que o artigo nos fala. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 1. Inexistência ou nulidade de citação. Pessoal, é o seguinte, ocorrem em algumas circunstâncias em que a citação do réu é nula. Ocorrem algumas circunstâncias em que a citação do réu é nula. E aí você vai perguntar, mas como que isso acontece? Inúmeras situações pode acontecer. Eu vou criar algumas aqui para vocês. Imagine vocês que o seu cliente é o Luciano, Dr. Luciano Matei é o seu cliente, tudo bem? E aí é o seguinte, o Luciano morava numa casa na Avenida das Acácias, aqui em Sinop, tudo certinho, era um apartamento locado e tudo mais. E recentemente ele comprou a sua casa própria. E aí ele saiu dessa kitnet, saiu desse apartamento e foi morar numa casa própria, ok? E ele foi citado em um processo que a doutora Verônica entrou contra ele. Era um cheque que ele havia dado na praça, ele não pagou e tal. E a Verônica acionou ele judicialmente e pediu a citação dele lá no endereço da Avenida das Acácias. Ela não sabe que ele mudou de lugar. Ela acredita que ele ainda mora lá na Avenida das Acácias. Beleza. Em via de regra, pessoal, a citação, nós já estudamos isso semestre passado, a citação em regra, ela é realizada pelos correios. Essa é a regra do processo civil, tudo bem? Já a intimação, por sua vez, não. A intimação é realizada por meios eletrônicos, pelo Diário da Justiça Eletrônica. Mas é o primeiro ato, é a citação. Então, o que acontece? Os correios, a servidora do fórum, manda lá um AR, uma cartinha, né, com aviso de recebimento, lá na Avenida das Acácias para citar o Dr. Luciano Matei. O Luciano não reside mais lá, mas o seu vizinho que está por lá, ele acredita, ele imagina que o Luciano ainda mora lá, ele está desatualizado, ele não viu que o Luciano já se mudou e tal. Chega lá os Correios, bate palma, gostaria, é uma entrega aqui para o Luciano. Então o rapaz fala, o Luciano não está, mas eu posso receber. Ah, então tá. E aí o colega lá, o vizinho, recebe o AR em nome do Luciano e fica de entregar para o Luciano o AR. Acontece que ele vem a descobrir depois que o Luciano não mora mais lá, ele guarda esse AR numa gaveta e esquece. Esquece, não avisa o Luciano, acaba passando batido. Chega no dia da audiência, o Luciano não comparece na audiência, por razões óbvias, ele nem sabe do processo. Então, já juntou a R no processo, ou seja, teoricamente ele já está citado, né? Teoricamente já ocorreu a triangularização procedimental, ele tem conhecimento do processo, ocorreu o contraditório, agora ele tem que apresentar a defesa.
mas ele não faz nada. Tudo bem? Ele não vai na audiência, então ele já é aplicado a ele a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, porque ele falta numa audiência sem justificativa. Passa o prazo de 15 dias para ele apresentar a contestação. Ele não apresenta contestação, ou seja, é decretado os efeitos da revelia para ele, os termos do artigo 344. Está seguindo o processo. Está seguindo o processo, dentro de breve, se não tiver a necessidade de dilação probatória, ou seja, a necessidade de um juiz ouvir uma testemunha, pedir uma perícia ou algo diferente, o juiz já vai julgar o processo. É um processo que entendo que, na maioria das vezes, já está maduro para julgamento. Tudo bem? E aí o que acontece é o seguinte, no curso desse processo, eis que o Luciano vai prestar um concurso público e ele verifica que existe um processo em nome dele. Ele vai tirar uma certidão negativa do fórum e verifica que existe um processo em nome dele. Ele vai, que estranho isso aqui. Olha lá o processo, tal, acessa o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e ele verifica que a Verônica entrou com um processo contra ele. Quando ele acessa o processo, lembrando que hoje os processos são todos eletrônicos, mostrei isso para vocês já na aula passada, como é que funciona o PJE, ele acessa lá o processo e ele verifica que ele foi citado nesse processo. Ele fala, mas como que eu fui citado? Tá estranho isso. E ele vai lá, pega o AR, ele verifica que ele foi citado no endereço antigo e que a pessoa que recebeu era um vizinho dele lá, de kitnet, de apartamento, mas que essa pessoa, em momento algum, avisou ele do processo. O que ele vai fazer? Ele vai anexar no processo uma petição simples, alegando a nulidade de citação. Ele vai falar, olha, excelência, não fui citado neste processo. Por quê? Porque no endereço onde foi encaminhado a citação anteriormente, eu não morava mais nesse endereço. E eu tenho que comprovar isso. Está aqui o distrato do contrato de locação. O distrato com data anterior à data da citação. Digo mais, a pessoa que recebeu não sou eu. Não houve a pessoalidade da citação que é necessária. E outra coisa, esse rapaz que recebeu era um vizinho. Não é um amigo, não é um irmão, não é um primo, não é meu pai, não é minha mãe, não é qualquer da minha família. Não me avisou. Ainda assim, para colaborar com tudo isso, eu vou anexar aqui ao meu contrato do financiamento da casa própria, que comprova que, além de eu ter saído, eu estou morando em outro endereço. Está aqui o comprovante. O que vai acontecer? O juiz vai analisar esse pedido de nulidade, com máxima certeza, com essas provas que nós estamos falando, o juiz vai julgar válido o pedido e, em razão do réu ter comparecido espontaneamente no processo, ele vai determinar que, então, ocorreu a citação a partir da manifestação espontânea. E aí, vai designar uma nova audiência de conciliação e, a partir da audiência de conciliação, que seja, então, apresentada a contestação. Tudo bem? Lá na regra do artigo 335, inciso 1º. Então, veja, a nulidade ela vai ser para todos os atos realizados no processo. Vamos imaginar que o juiz marcou uma audiência para ouvir testemunha, que houve uma perícia, que tudo nulo. Vai retroagir desde o início e vai iniciar de novo o processo. Tudo bem? Então, essa inexistência ou nulidade de citação é uma baita preliminar, tá? Muitas vezes não precisa ser dentro da contestação, tá? Já aconteceu conosco aqui no escritório de eu fazer nulidade de citação dentro da contestação e já ocorreu de nós fazermos somente uma petição de nulidade e o juiz retroagir os atos e daí em diante iniciar o nosso prazo para contestar a partir da audiência, tá? Então, professor, como que eu vou saber? Você vai ter que analisar. Você vai ter que verificar o que já aconteceu no processo, se já é caso de você apresentar a contestação, se você já tem todos os documentos necessários para contestar,
já contesta, já apresenta a contestação e a preliminar de nulidade de citação. Não, professor, eu não tenho ainda acesso a todas as informações necessárias, mas eu preciso que pare, que cesse os efeitos da revelia para que não agrave ainda mais a situação do meu cliente, do réu. E aí, o que eu devo fazer? Você vai juntar uma petição simples de pedido de nulidade de citação. O juiz vai receber, vai analisar o seu pedido, vai julgar. Se ele estiver corroborado com documentos, né? Se você trouxe ao juízo documentos que comprovem efetivamente a nulidade da citação, com certeza o juiz vai deferir o seu pedido e vai retroagir o processo a status quo ante. O que é status quo ante? Ao status inicial, ao status de quando ocorreu o início do processo, de quando ocorreu a nulidade, ou seja, lá no momento em que aquele vizinho recebeu a citação em nome do Luciano indevidamente. Beleza? Tranquilos? Então, esse é a primeira preliminar, inexistência ou nulidade de citação, tá? Inclusive, pessoal, esse vício é um dos vícios mais graves do processo civil. Tanto é que, se ocorrer o vício e o juiz julgar o processo, mesmo após o trânsito em julgado, cabe a rescisão dessa sentença. Ou seja, cabe o que chamamos de ação rescisória, tá? Tem ali, ó, querela nulitatis, ou seja, ação declaratória de nulidade. Por quê, pessoal? A nulidade, ela gera efeitos hoje, amanhã e sempre. O que é nulo hoje é nulo amanhã, é nulo sempre. Então, em razão da nulidade procedimental, em razão da nulidade da citação, e esse processo, mesmo após o trânsito julgado, poderá ser julgado novamente, ou seja, o juiz vai afastar todos os efeitos decorrentes daquele ato nulo, iniciando o processo novamente. Beleza? Tranquilos? Então, prosseguindo aqui. Olha lá, o que eu havia falado para vocês. O artigo 239, parágrafo 1º, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade de citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação. E aí, pessoal, nesta situação do artigo 239, vai ter que verificar a situação em si. Como disse a vocês, em alguns casos, no momento em que você apresenta a petição de nulidade, o juiz ele vai determinar a realização de nova audiência de contestação, nos termos do artigo 335. Mas você também terá que verificar que, nesta situação de ele receber a nulidade, né, da apresentação da petição de nulidade, ele já pode determinar que, a partir de então, está correndo o prazo para contestar. Ah, professor, como é que eu vou saber? Saiba que a regra do artigo 239, parágrafo 1º é essa. Entretanto, porém, todavia, nada impede de você, após o peticionamento, né, do pedido de nulidade de citação, ir lá conversar com o magistrado, entender se ele irá redesignar a audiência ou não. Se ele for, não, doutor, eu vou aplicar a regra do processo civil, então saiba que já está contando o seu prazo para citação. Se ele entender, não, doutor, realmente existe a nulidade e eu vou designar uma nova audiência, opa, se vai designar uma nova audiência, poderá, então, você ir apresentar a contestação após a audiência nos termos do artigo 335, tá? Mas, em via de regra, como eu disse a vocês, você já apresenta essa nulidade de citação dentro da contestação. Você somente não vai fazer isso naquelas situações em que você não tenha todos os documentos necessários já para apresentar a contestação. Mas aconselho você já apresentar desde então. Beleza? Tranquilos? O inciso 2º, pessoal, fala sobre a incompetência absoluta ou relativa. A incompetência absoluta ou relativa. Pessoal, como preliminar de incompetência, nós temos que lembrar lá das regras de competência. Competência absoluta, em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, ok? Em razão da matéria,
Nós já discutimos isso várias e várias vezes, né? Quando diz respeito à matéria propriamente dita, né? Por exemplo, uma matéria envolvendo juízo de competência federal não pode ser discutido em juízo de competência estadual. Uma matéria que versa sobre o direito do trabalho não pode ser discutida na justiça estadual, a não ser na situação excepcional de juízo de vara única, que é a única exceção. Tudo bem? Tá? Em razão da função, quando o juiz ele é competente para julgar o processo principal, essa competência se estende aos processos acessórios e aos processos incidentais. Tudo bem? Nós já estudamos isso também. O juiz que primeiro conheceu o juízo, que primeiro conheceu do processo, terá competência para julgar todas as demais fases do processo. Então, iniciou o processo de cobrança, o juiz deu a decisão, foi para o tribunal, foi para o STJ, foi para o STF, transitou em julgado. O processo agora vai iniciar uma segunda fase. E essa segunda fase é denominada fase de cumprimento da sentença. O que vai acontecer? Essa fase de cumprimento de sentença deverá ser julgada pelo juízo inicial, em razão do quê? Em razão da sua competência absoluta pela função. Tá? Tudo isso nós já estudamos, só estou relembrando rapidamente. Nós temos ainda a incompetência absoluta em razão da pessoa. São aquelas situações em que algumas comarcas possuem varas especializadas. A exemplo, aqui em Sinop, nós temos a Sexta Vara Civil, né? A qual temos o doutor Mirko Vincenzo, tá? Que é o magistrado responsável pela Sexta Vara Civil, e é uma vara que é especializada em julgar conflitos em que envolva a pessoa da fazenda pública, estadual ou municipal. Tá? Então, o doutor Mirko, a Sexta Vara Civil de Sinop, julga todos os processos envolvendo a Prefeitura Municipal de Sinop e o governo do estado de Mato Grosso. Tá? Então, isso significa competência em razão da pessoa. Então, toda vez que se verificar alguma violação da competência absoluta em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, deverá ser julgado o processo. O juiz deverá analisar a incompetência e, verificando a sua incompetência, desde já deverá determinar o encaminhamento do processo para a vara competente. Ou seja, imagina-se que eu entro com processo na Justiça do Trabalho, quando na verdade deveria ser na Justiça Comum, ou o inverso, entro na Justiça Comum, quando na verdade deveria ser na Justiça do Trabalho. O juízo, então, lá da Justiça Estadual, certificará a incompetência absoluta e encaminhará o processo para a autoridade competente, ou seja, vai encaminhar esse processo lá para a vara do trabalho. Lembrando, pessoal, que a incompetência absoluta é matéria cognoscível de ofício, ou seja, o próprio juiz, mesmo que o réu não tenha apresentado, o próprio juiz poderá conhecer de ofício. Muitas vezes ele poderá fazer essa análise muito antes do réu apresentar contestação ou até mesmo de ser citado. Se eu entro com um processo e o juiz verifica que ele é absolutamente incompetente, ele mesmo já pode dar a decisão antes mesmo de eu ser citado. Quer ver um exemplo? Eu entro com um processo contra o doutor Paulo Antunes, tudo bem? Discutindo a propriedade de uma fazenda. Esta fazenda ela está localizada no município de Cláudia. E eu entro com esse processo aqui no município de Sinop. Tá certo isso, sim ou não? Não, né? O artigo 47 do CPC, o artigo 47 do CPC, estabelece que é legítimo, né? É competente o foro da situação da coisa quando trata-se de bens imóveis. Então veja,
Nesta situação, o juízo não possui competência em razão da matéria. Por quê? Não é de competência dele discutir, né? O juízo de Sinop não é competente para discutir matéria que envolva imóvel de outra comarca, tá? Lembrando que esta é uma exceção da incompetência relativa em razão do território, né? Nós já estudamos isso lá no semestre passado. Então, nesta situação, o juiz de Sinop, na hora que recebeu o processo e ele olhar, verificar, né, pela documentação anexada, que o memorial descritivo da fazenda é em Cláudia, que a escritura pública da fazenda é em Cláudia, que todos os documentos de posse de propriedade anexados são de Cláudia, ele, de ofício, já vai se declarar incompetente. Ele vai falar: olha, não sou competente para julgar o processo, haja vista que a propriedade da fazenda encontra-se em outro município e não este de jurisdição deste magistrado. Diante disso, determine o encaminhamento do processo para o juízo competente nos termos do artigo 47 do CPC. Ou seja, pessoal, por se tratar de matéria de ordem pública, o juiz poderá conhecer de ofício a qualquer tempo, mesmo antes da citação do réu, tá? Esta regra, então, aplica-se à competência absoluta. Já a incompetência relativa, não. A incompetência relativa, pessoal, não pode ser conhecida de ofício, tá? E ela só pode ser alegada por quem? Pelas partes. Se as partes não alegarem incompetência relativa, aquele juízo que era incompetente passa a se tornar competente pelo erro, né? Pela falha do autor ou do réu, aliás, pela falha do réu em não contestar especificamente aquilo que ele deveria impugnar. Exemplo. Abram, por favor, o artigo 53 do CPC, rapidinho. Quem tiver ele aí em mãos. Abro lá. Artigo 53 do CPC. Pessoal, o artigo 53 nos traz algumas regras com relação a algumas pessoas e alguns procedimentos específicos, justamente sobre competência, tá? Então, nós temos lá que o artigo 53 fala assim, ó, é competente o foro, inciso primeiro, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução da união estável. A, de domicílio do guardião de filho incapaz. B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. E C, do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo endereço, no antigo domicílio do casal. Então vamos lá. Hipoteticamente, João era casado com Maria, aqui na comarca de Sinop. Tiveram 2 filhos, separaram, e em razão da separação, a Maria voltou a morar com seus pais na comarca de Cuiabá. Tudo bem? Ela voltou então a morar em Cuiabá e o João continuou aqui em Sinop. Em razão do divórcio, ficou estabelecido, em razão da separação, né, comum entre eles, ficou estabelecido de comum acordo que os filhos ficariam com a Maria. Ponto. O João lhe procura como advogado em Sinop, como advogado, fala: doutor, eu quero entrar com uma ação de divórcio, eu quero regulamentar isso tudo, eu já quero deixar tudo certinho, já quero pagar pensão, enfim, eu quero resolver minha vida para não deixar isso para depois. Tá ok, tranquilo, tá? Onde que ela mora? E aí ele te falou, olha, ela voltou a morar em Cuiabá, a família toda é de lá e tal, e ela tá morando em Cuiabá. Na hora, você, obviamente, como um bom advogado que é, extremamente diligente, já sabe que o foro competente para julgar este processo é na comarca de Cuiabá. Ah, professor, mas por quê? Porque acabamos de ler aqui ó, a regra do artigo 53, é competente o foro.
para julgar processos de divórcio, separação, tal. Onde, no foro do domicílio, onde se encontra quem? Quem está com as crianças, quem está com a guarda do filho incapaz. Tudo bem? Então, neste caso, o foro competente é Cuiabá. E aí, professor? E aí que você vai avisar ele. Fala, João, nós podemos entrar com o processo, mas saiba que esse processo deve tramitar em Cuiabá e não em Sinop, porque é a regra lá do artigo 53, inciso 1º, a linha A do Código de Processo Civil. E ele te fala, não, doutor, vamos fazer o seguinte, dá para entrar aqui em Sinop? Você fala, olha, dá. Entretanto, porém, todavia, se eles alegarem na contestação a preliminar, esse processo vai ser encaminhado para Cuiabá. Ele fala o seguinte, mas e se eles não alegarem nada, doutor? Opa, realmente, se eles não alegarem nada, Sinop é competente. Por quê? Porque essa matéria não pode ser apreciada de ofício pelo juiz. É uma matéria que a parte deve alegar isso em preliminar de contestação. Se ela pegar um advogado fraco, um advogado que não é muito diligente, não tomou o cuidado de certificar isso e não apresentou isso em preliminar da contestação, realmente esse processo poderá ser encaminhado, poderá ficar na comarca de Sinop. Por quê? Porque não houve a impugnação específica no tocante à preliminar de incompetência relativa do território. Então, olha só, pessoal, um processo que era para ser julgado em Cuiabá poderá ser julgado em Sinop por uma falha do advogado. E aí, professor, nesse caso, eu posso protocolar em Sinop? Pode. Já ocorreu situações aqui no escritório de eu verificar que é incompetência relativa em razão do território, seja porque foi tratado em contrato, seja porque é o foro é a comarca responsável pela emissão do cheque, tá? Né, o banco sacado, seja porque é uma situação envolvendo divórcio, separação, enfim, inúmeras situações em que diz respeito à matéria de incompetência relativa. E eu conversar com o cliente, explicar o risco da situação, ele entender o risco e nós ingressarmos com ação em Sinop, de forma estratégica, justamente buscando um embate, buscando uma dificuldade para a parte contrária, para tentar um acordo ou uma negociação. Ok? Por vezes deu certo, por